Fala turma pessoal, vamos lá para mais um panorama de mercados, análise semanal aqui no Jornal do Forex. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, deixe seu comentário, trocar uma ideia, trocar uma figurinha, deixa eu compartilhar a minha análise, o que eu enxergo e nos preparar para a semana, beleza? Vamos lá, análise, agora vamos falar aqui de Euro USD, primeiro ativo para o Forex, vamos avaliar aqui, começando pelo gráfico diário, análise do Euro, que a gente tem primeiro análise de contexto, análise do mercado diário. Olha a pernada que deu de subida, já falei várias semanas, agora a gente está numa região bem aglomerada aqui, ó, uma região onde de supply, né, de área de interesse de venda, dentro de uma região de prêmio, desconto, né, no ponto alto, no ponto baixo, um pouquinho acima, né, de uma região de prêmio. E se eu não vou voltar ao gráfico, tá mais para trás, a gente tem um choque, marcando então a tendência ainda majoritária concordam ainda é para venda. Tem algo dizendo que está quebrando a estrutura para alta no diário? Vamos analisar no detalhe, ó. Correção alta lenta, né? Só marcado por esses candles de queda de impulsão, então impulsionou, ele volta para onde? Para uma região de supply. Essa aqui é uma região forte para venda, tá? Forte para venda. E se ele estiver induzindo que aqui, ó, fundos, tem um fundinho, formou dois fundinhos nivelados, onde provavelmente, né, aqui são regiões que a gente olha, o pessoal compra para compra, né, dinheiros, então esperando, eu vou comprar, bate nessa região para compra, ele rasga para baixo. Pode induzir para continuar caindo? Pode, mas ele nivelou o topo nessa região, então é uma região bem definida. Então aqui, se aqui é região de fundos, pode só fazer uma captura aqui nessa região, que a gente já tinha falado, né? Captura de liquidez para querer realmente induzir para cima. Só que para isso, ele precisa agora pegar a impulsão. Se a gente analisa, ó, tinha analisado isso aqui como sendo um maço bandeira, vários dias falei, ó, a cara está me induzindo um maço bandeira, ó, maço bandeira nessa região. Ele precisa romper essa região aqui para continuar, né? Então a tendência é fazer um zigue-zague descendente, buscando alguma região no diário aqui embaixo, tá? Mas no trade semanal, pouca movimentação, né? Pouca movimentação do preço. Tá fazendo um zigue-zague descendente. Mas, resumo, a região de topos e fundos descendentes, nessa região, ainda induz que o mercado ele é baixista. Quando é que ele vira o diário, o semanal para alta? Vamos olhar por 4 horas. Mas ele precisa agora romper esses caras aqui, né? Romper com força. Pode ser aquele lateralismo formando uma base. Então ele vai formar um rally, faz uma base e faz um rally para cima, né? Outra estrutura de oferta e demanda. Não tá com cara, tá no diário. Vamos olhar por 4 horas. Se confirma a venda ainda também. Temos fair values gaps aqui que foram fechados, tá? Nessa região. E vamos só ajustar aqui. Nesta regiãozinha aqui. Dando um zoom no gráfico. A gente tem aqui quase uma linha de tendência. É a linha de tendência do maço bandeira se formando. E ele fazendo fundos mais baixos. Nessa região aqui, ó, dentro dessa supply, né? Essa supplyzinha, marcou aqui ó, que eu tinha falado na estrutura de mercado, o que era? Era uma demanda, o preço volta para uma região de toque aqui em cima, né, no gráfico diário. Olha o que aconteceu agora nessa parte do 4 horas, se ele deu um sinal. Eu tinha falado semana passada já, né? Ele tinha marcado, se ele perdesse esse fundo aqui, ó, em vermelho, ia ser um choque, né? Uma quebra de estrutura para confirmar. Olhando lá para trás dessa região, ele ia fazer um fundo. Vamos colocar em flechinha, ó. Quebra esse fundo, ele reverte, quebra o fundo, mitiga nessa região e faz outras regiões para venda. Então são pontos realmente para fazer trade de venda, né? Eu tinha desenhado aqui o ponto da venda, né? Ele fazia o zigue-zague e romper, provavelmente nessa região. Ele ia quebrar, olha só, ele só buscou aqui um possível região aqui embaixo. Então está se confirmando, tá? Uma possível
tendência para queda nessa região aqui. Está me induzindo a isso, tá? Candles de impulsão, movimentação forte, né? Perde fundo nessa região. Vamos até marcar aqui, ó, assim, ó. Vou marcar com ele marcando um choque de H4, tá? Ó, se ele marcou aqui, perde um fundo significativo, né? Perdeu esse fundo. Eu fui para 1 hora aqui. Ah, não, são outros estudos, tá? Outros estudos dessa semana. De trades mais curtos, tá? Mas a ideia é pegar aqui pelo 4 horas e buscar uma operação na semana, tá? Buscar uma operação na semana. Veja que eu estou preparando uma aula de times frames. Veja que no 4 horas, ó. Acho que eu gosto de 4 horas. Dentro de 4 horas a gente pode buscar, assim, uma operação. Tá? Olha, tem topos e fundos durante uma semana, tá? Então a gente pode buscar, sim. Então, a gente tem aqui esse fundo perdido. Fecha o fundo, faz um teste, já foi a venda aqui, tá? Já foi a venda aqui, não foi. Essa venda agora é uma venda de risco, porque o preço foi, não deu continuidade, tá? No preço, e tá voltando aqui, nivelando topos, tá? Agora é uma venda de risco, tá? Venda de risco nessa região. Mas eu acho que, né, possível lateralização do preço, tá? Ele foi, perdeu o fundo, não ganhou força, também não ganhou muita impulsão, né? Não cravou um boss, né? Uma estrutura para a gente fazer quebra de estrutura, né? Ele tem que sempre vai chegando e quebra, né? Ele quebra sempre o último fundo para dar continuidade na queda. Vamos ver se tem POI. Então, assim, pro tendência macro do euro, eu vejo uma correção para baixo, mas não estou vendo muitos POIs. Aqui tem aqui uma região, ó. É que a região de prêmio de desconto agora tá alta, tá? Tá muito larga, está muito alargada, tá? Ó, se a gente pega isso aqui, eu vou nivelar um pouquinho assim, tá? Ó. Se eu pegar essa perna de prêmio de desconto, ó, a gente tem aqui, então, tá numa região neutra para venda, esperar alvos aqui embaixo, ó, nessa regiãozinha aqui vai ser uma região para pensar em saída. Ficaria esperto, agora é venda de risco, já passou a venda, tá? Vamos pro USDJPY, que tá mais interessante para arriscar um pouquinho mais. Por quê? Estamos em topos, tá? Topos e topos. Tendência do diário. Topos e fundos ascendentes. Topos e fundos ascendentes. A tendência macro é para alta, mas a gente está em topo histórico. Vamos ficar aí esperto. Topo histórico no gráfico diário. O que eu estou enxergando mais aqui? Uma quebra de uma linha de tendência, onde tem sempre liquidez. Porque tem liquidez sempre abaixo desse fundo vai ter alguns stops. Ó, induziu, teve um rompimento no diário, marcou uma alta, uma correção no mesmo ponto, está quase desenhando uma cunha aqui, né? Uma cunha descendente, pode ser uma wedge, ó, uma wedge ascendente. O que é o fechamento da wedge ascendente? É queda, tá? Acumulando. Vamos olhar no 4 horas, deve estar mais bonita essa wedge. Então, tá quase desenhando isso aqui, ó. Isso aqui realmente. Então, agora sim, estamos em regiões. Vamos ver se saiu desse gap no diário. Temos ainda esse outro gap aqui. Vamos marcar. Vamos por 4 horas. Comprar agora no... Não vamos pensar em compra, tá? Então, é pensar qual o melhor ponto para vender e para sair na compra nessa região aqui embaixo do olhinho aqui, tá? Prêmio desconto. Ó. São várias regiões que a gente tem para saída. Vamos até nivelar isso aqui. Vou tirar essa aqui que já passou. Tá? E vamos por 4 horas. Então a tendência do SDJPY tá altista, mas ela tá em topo. Então vamos ficar esperto porque não é para comprar agora, tá? Não é para comprar agora. Regiões para compra tem aqui embaixo, ó. Tem várias regiões aqui embaixo. Então agora é ver qual o melhor momento da correção. Tá? Tem gaps que já foram limpos aqui, tá? Aqui também
baita de um gap nessa região, ó, daqui até aqui. Esse cara aqui, ó, vamos nivelar ele, ó, daqui até aqui. Testando os ajustes aqui da ferramenta, tá? Turma, desculpa aí que eu vou... Ó, marcou até essa região. Engraçado, né? Engraçado que não é uma ferramenta de retângulo. Aqui. Tá. Temos o que agora? Alvos, tá? Esse gap que ele tem essa regiãozinha aqui. Que ele não tá querendo perder. Ganhando um novo topo. E eu tô preocupado com essa ascendente aqui, né? Aqui não ficou muito bonita não a wedge, tá? A wedge não ficou muito bonita não. Ela teria que estar formando, né, afunilando os topos, mas tá com cara, tá? Tá com uma cara meio perdidinha assim, mas não tá das mais bonitas não. Então, numa região de venda ainda. Esse order block aqui quebrado, ele foi quebrado, pode ser que ele vire um breaker block, mas acho, como a gente está na região de topo, eu fiquei muito esperto em ele buscar, tá? Só induzindo altas e altas, porque como o preço está subindo, né? Ó, o preço está subindo, subindo. A tendência é compradores aparecerem, né? Até algum ponto de interesse. O ponto de interesse macro é esse cara aqui, né? Esses últimos candlezinhos. Se bem que candles já foram fechados. Um engolfo nessa região de topo pode ser um último respiro do preço, ó. Então a gente tem um último respiro do preço aqui nesse cara aqui. Esperar. Pode ser que não dê o trade, tá? Se não der o trade, pode ser que não saia esse trade. Pode ser que não saia, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu tava nesse cara aqui de... Tá, perfeito. Marcam com 50%, uma supplyzinha de um order block, que é desse último candle, que gravou toda essa movimentação. Então esse cara aqui vai ser o mais relevante, tá? Do preço, porque ele é o que deu o momentum, né? Ó, momentum do preço, mitigando, voltou a limpar o gap. Então ele tem mais uma impulsão aqui nesses dois movimentos. Impulsiona, a gente espera o que ele vai acontecer e volta para essa região. Ah, ele voltou para a região e rompeu. Tá caminhando em cima, tá? Não dá para dizer que rompeu ainda. Então o último ponto de interesse é aqui. O último ponto pensando em venda é nessa região. Um stop acima da vela. Seria o último ponto para ficar esperto para uma possível venda no USDJPY. Pelo gráfico 4 horas. Compras. Não faz sentido comprar, né? Então numa região que não está muito boa para prêmio e desconto. A gente está trabalhando numa região vendida, né? Então não faz sentido. Tem que esperar vendas aqui em cima. E vamos esperar o que vai acontecer no USDJPY. Ó. Análise de estrutura alguma quebrada. Por enquanto, a única que se mantém válida é esse choque aqui. Aqui teve um fundo válido, né? Ou uma base, né? Ele quebrou essa base. Fez esse ponto no diário. E não renovou topo. Ó. Não fez a estrutura. Não fez isso aqui. Né? Não validou. Não renovou topo. Por quê? O topo é o topo histórico, né? Então, vai ser difícil validar esse topo. Tá? Vai ser muito difícil. Então, os olhos vão ficar, né? Para pensar em vendas nessa região. Não sei, eu não vejo outra coisa além disso, tá? Ver vendas nesta região. E vamos fechar com o GBP/USD no gráfico diário. Marcando regiões aqui de interesse, já buscou regiões de interesse.
Vamos só marcar, esqueci de marcar essa linhazinha aqui. Deu, ainda não, regiões de venda, né? Nessa região ainda não saiu fora do stop da região, fora aqui do um order block de gráfico de 4 horas. Também ele está marcando sinalização para venda, trabalhando numa região entre nesses dois pontos aqui. Aqui seria uma região de venda de prêmio, né? E aqui, desconto já estão marcado com elas aqui, né? Já está marcado. Aqui eu ver. E as intermediárias também. Vamos até tirar essas daqui. A gente pode marcar um mais macro, né? Opa, eu vou voltar com ela. Vou voltar para o diário. Consolidação do preço, ou pega a tendência, tá? Consolidação do preço. Preço rompe para baixo e ele volta para consolidação. Perfeito. Renovou fundo, não renovou fundo. Está trabalhando numa região intermediária acima de venda. Continuidade para alta, só se romper fundo, não rompeu o fundo. Então, regiões aqui de captura para vendas ativadas nessa região, tá? Ele precisa, para pensar em novas vendas, a gente tem que ver o preço, ele testar essas regiões, né? E formar uma quebra, a quebra dessa estrutura de alta que está subindo aqui, tá? Então, no risco, vender nos order blocks ou nos topos, tá? Ou após uma quebra de uma estrutura que não apareceu ainda. No diário não está aparecendo, mas então a tendência é altista para cá. Vamos olhar por 4 horas se vai aparecer. Quando vai aparecer essa tendência de ruptura? Ó. Então a gente tem aqui movimentação altista, fundos, lateralização, e o preço agora está lateralizado aqui sem definição do preço. O último fundo válido é esse cara aqui, que é esse desenho que eu tinha falado. Ó. Aqui, faz aqui, rompe e faz a venda, tá vendo? Ele não fez esse desenho aqui. Não fez esse desenho. Então, por isso essas vendas não foram ativadas. Era uma venda de risco, essa aqui, que ainda está aberta, não foi ativada, e essa que seria a de confirmação. Falei semana passada. Seria como esticar esse cara para cá agora. Tá vendo? Seria esticar esse cara para cá, ó. Que é o movimento, ó. Então, a gente precisa ver um choque nessa região aqui que não apareceu. Tá? Não apareceu isso aqui ainda. Então, se ele aparecer isso, tá? A menos que eu entenda que esse fundo ele foi quebrado nessa região aqui, essa base, tá? Base, ele quebra aqui. Posso forçar a barra aqui no 4 horas. Será que eu posso dizer que aqui é um possível choque? Aí eu teria que ir lá pro 1 hora, tá? Para ver se realmente foi ou não. E se isso realmente acontece, aqui então é uma região de venda. Tá? Essa região aqui é uma região boa para venda. Opa. Cadê o meu supply? Tá aqui. Entendeu? Aqui, ó. Então, se essa região for uma de supply para venda, seria agora vendas ativadas nessa região, com stop fora do preço. Fora mais ou menos por onde? Por aqui, né? Ó. Aí tem que pegar o order lá atrás, ó. Só que tá alto, ó, a relação. Olha onde é que tá. Aqui. Vendas com stop aqui em cima, tá? E a gente tem um momentum aqui, ó, vários momentum, né? E aí quando o preço volta, ele volta para onde? Para onde iniciou o movimento. Ele cai, ele tenta, ou ele volta para o início do movimento, ou que nem aqui ele cai e ele volta. Aqui ele voltou para o início do movimento. Aqui o preço pega, desenha, ele volta para onde? Para esse POI, para o gap. Então ele está fechando o gap nessa região. Fechou o gap nessa região. Então,
Não, se não ganhar mais força para buscar o último toque do início do movimento, que é essa região, o choque ele se mantém válido, Vênus ativado nessa região e preço apontando para baixo. Tá? Então são os dois desenhos aqui. Nessa região e nessa aqui, essa venda não foi ativada, mas se essa venda se manter válida aqui, fora do gap, com o alvo lá no fundo dessa região aqui, tá? Aí sim, seria uma região boa para venda. Uma relação boa também, de 7 para 1, seria muito boa. Vamos só olhar agora para fechar se esse choque foi válido no H1. Ó, então acho que foi válido mesmo, ó. Tá vendo, ó? A aglomeração, a acumulação do preço. Opa, deixa eu tirar o mouse daqui. A aglomeração do preço, fundos nivelados, fechados aqui. Nessa região aqui, o fundo, ele tá nessa região aqui. Nessa aqui, nessa aqui, nessa aqui, nessa aqui. Ó, tá. Quebra o fundo e volta mitigando até a região de topo. Então, tá válido. Vamos colocar isso aqui como um choque de H1 nessa região. Achei interessante a quebra que aconteceu aqui. E vamos ficar esperando se ele vai dar continuidade agora nesse movimento. Então, é um ponto interessante para venda mesmo, tá? Dá para fechar um pouquinho a relação, ó. Só que olha onde é que é o fundo, né? Ó, onde é que é o fundo. Então, a gente poderia ser um pouquinho mais não tão ganancioso, né? Jogar para cá, esse fundo, para pegar essa relação de prêmio e desconto daqui até aqui, ó, desse ponto baixo até esse ponto alto aqui, né? Já tá mais interessante também. Validado pelo H1, tá? Análise diária H4 e no máximo um refinamento do H1 para pegar a operação do semanal. E vejo que numa análise semanal tá bem interessante. Perfeito, uma análise do EURUSD, USD JPY, GBP, USD. Qualquer dúvida, comentário deixa na descrição do vídeo. Lembrando que é só uma análise, comento aqui na análise do Smart Money um pouquinho de Price Action do que eu olho por semana. E esses outros ativos também, mas eu gosto de compartilhar isso aqui. No próximo vídeo eu vou postar a respeito do ouro, do petróleo e do S&P. Valeu!